Fala, meus queridos, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Hoje eu queria, de forma rápida, falar sobre 4 características do ego. Todo ser humano luta contra o orgulho e o ego em seu coração. Devido à nossa natureza pecaminosa, o ser humano tem essa tendência de pensar muitas vezes somente em si mesmo. E não é esse o lugar que Deus quer nos levar. Um tempo atrás, um amigo meu me indicou o livro do Timothy Keller, Ego Transformado. E quando eu li esse livro, eu pude perceber áreas da minha vida que eu estava agindo de uma forma egoísta e orgulhosa. E como nós podemos buscar esse lugar de transformação, que é um processo, porque muitas vezes nós vamos agir sim de forma orgulhosa, mas isso não agrada a Deus. E o lugar que Deus quer nos levar é esse lugar de relembrar a obra da cruz, que nos redimiu e que a graça nos dá poder para sermos transformados a um lugar de humildade, a um coração que ama servir as pessoas, que ama as pessoas, que foi o próprio exemplo de Cristo. Esse livro é um livro curto, com 3 capítulos, e eu recomendo você ler, você que está procurando um livro aí mais curto e tranquilo de ler, não tenho dúvida que vai ser uma leitura bacana. E eu queria trazer alguns pontos do livro que eu grifei e que fizeram sentido para mim, eu queria compartilhar com vocês. A primeira coisa que nós vemos já no começo do livro é 4 características que o autor vai trazer sobre o ego no coração do ser humano. Então a primeira que ele fala é que o ego ele é vazio. O ego ele busca para si coisas para preenchê-lo, mas de uma forma errada. Há um vazio no coração de todo ser humano. E esse vazio, esse lugar, originalmente ele é de Deus. Qualquer pessoa ou coisa que nós tentarmos usar para preencher esse vazio não será o suficiente. O segundo ponto que o autor vai trazer é que o ego ele é dolorido. O ego distendido e superinflado dói. E aqui, algo interessante que eu pude anotar, que é comum reclamarmos que alguém feriu os nossos sentimentos. Mas os sentimentos, eles não podem ser feridos. É o ego que se sente machucado. O nosso eu, a nossa identidade, os sentimentos continuam ótimos. É o ego que se dói. Em terceiro lugar, o ego ele é incrivelmente atarefado. Ou seja, ele faz de tudo para ser notado. Ele vive ocupado, tentando preencher o vazio e é incansável, sobretudo, em 2 tarefas: a comparação e a vanglória. E isso muitas vezes é um desafio que nós temos, de nos compararmos com outras pessoas. E a comparação, nos 2 extremos, ela não é saudável, porque nós podemos nos comparar com alguém e descobrirmos que nós somos piores do que aquela pessoa, e isso gerar desânimo e tristeza nos nossos corações. Pelo outro extremo, podemos descobrir que somos melhores do que aquela pessoa, e isso gerar soberba e orgulho. Então a comparação, ela não é saudável. Se inspirar em alguém que te motiva, que te leva a conhecer mais de Deus, isso não é um problema, é até algo bom. Mas a comparação excessiva pode ser algo destrutivo nas nossas vidas. E algo que o autor vai falar, até mesmo parafraseando aí o Lewis, que ele vai falar o seguinte: o orgulho ele não se satisfaz em ter uma coisa, mas em tê-la em quantidade maior do que os outros. Dizemos que as pessoas se orgulham de serem ricas, espertas ou bonitas, mas isso não é uma verdade. Elas têm orgulho de ser mais rica, mais esperta ou mais bonita que os outros. Se todos fossem igualmente ricos, ou inteligentes, ou bonitos, não existiria motivo de orgulho. E essa é uma motivação que nós temos que analisar nas nossas vidas. Por que fazemos o que fazemos? Porque a motivação que tem que ter no nosso coração é de fazer as coisas apenas pela alegria
de fazê-las, não de sermos vistos, aplaudidos ou reconhecidos. E por fim, o quarto ponto que ele vai trazer é que o ego, ele é frágil, e algo que o autor fala. Isso acontece porque qualquer coisa superinflada corre perigo iminente de estourar. É como uma bexiga que alguém soprou demais e a deixou muito cheia. Esses são apenas 4 pontos aí que o autor vai trazer sobre o ego, mas no livro ele vai falar sobre como buscar esse lugar de ser transformado pelo Senhor, como caminhar em um lugar de humildade, de mansidão, de generosidade, que é um desafio que todos nós enfrentamos. E eu queria fechar aí com uma frase que eu acho muito importante. A essência da humildade, o resultado do evangelho, não é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais do que os outros, nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos do que os outros. É pensar menos em mim mesmo e sempre se lembrar do como que eu posso honrar e glorificar a Cristo em tudo o que eu faço. Não se iludir com os elogios e não se entristecer com as críticas que virão, porque que o Senhor nos ajude a vencer e a lutar contra o nosso ego, lutar contra o nosso orgulho, muitas vezes de querer ser mais do que os outros, de querer ser reconhecido ou de se ofender quando pessoas nos criticam. Que o Senhor nos ajude a sermos saudáveis nessas áreas, de entendermos que é Deus que tem olhado para nós e que tudo que nós fazemos, nós temos que pensar se Deus tem se alegrado ou não com aquilo, mesmo que muitas vezes pessoas vão nos julgar ou nos elogiar. Isso não pode nos direcionar. O que tem que nos direcionar é a palavra e a verdade das Escrituras. Queria deixar como recomendação esse livro do Timothy Keller, Ego Transformado, um livro, como eu falei, curto, e eu recomendo a leitura. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber a notificação do próximo vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.